Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Infância do Tolstói. Infância foi então o primeiro livro escrito por ele, portanto esse vídeo vai fazer parte da minha playlist para o meu desafio de primeiras histórias, né, para o qual eu estou me propondo ler os primeiros livros dos autores que eu gosto e de autores que eu venha a conhecer porventura. Esse aqui então está abrindo esse desafio. O Tolstói, por enquanto, ainda é um autor que eu conheço muito pouco, eu só li o Guerra e Paz, li alguns contos dele também. E o Infância não é exatamente um romance, ele é um livro até meio difícil de classificar, ele é um livro escrito em capítulos, cada capítulo vai retratar um momento da vida dessa criança que supostamente é o próprio Tolstói, só que ele vai dar outro nome para esse personagem que seria então o Nikolai Irteniev. Mas a gente sabe que esse Nikolai seria então um alter ego dele, né? Ele vai contar várias histórias de sua infância. A gente sabe que o Tolstói fez parte então de uma família muito abastada ali da Rússia. E o que a gente vai ler aqui então são as memórias dessa criança que teve uma vida muito tranquila em meio à Rússia czarista. E nesse livro aqui o Tolstói já mostra pra gente a que veio. Ele vai contar pra gente essas memórias de infância de um jeito muito saudosista mesmo. A gente nota aqui em alguns comentários, como por exemplo, quando ele vai começar a falar da mãe, ele vai dizer, ó: quando se tenta ressuscitar na imaginação os traços de uma pessoa querida, surgem tantas recordações do passado que por meio delas eles aparecem deformados, como se você os visse através das lágrimas. E ele vai mostrar pra gente com tanto carinho, assim, não só a mãe, como também o tutor dos meninos, né, tanto do narrador quanto dos irmãos dele. Vai contar pra gente também sobre as brincadeiras que ele fazia com esses irmãos, as travessuras, e assim, ele vai mostrar pra gente também como ele já era uma criança preocupada com o outro. Então às vezes ele aprontava alguma coisa e depois ele passava a noite assim sem conseguir dormir, de remorso mesmo. Então ele não sossegava até pedir perdão para essas pessoas, né, do jeito dele. E durante a leitura dessas histórias a gente vai conseguir também fazer uma relação entre o autor criança e o autor adulto também, né? Ele vai olhar para essas memórias dele. Ao mesmo tempo que ele conta tudo pra gente, ele não está julgando essa criança que ele foi, apesar dele reconhecer os erros, o que ele faria diferente. E ele já era um bom julgador de caráter, digamos assim. Sobre um dos personagens ele vai dizer o seguinte: por sua natureza, ele necessitava de público para atuar bem e só considerava bom aquilo de que o público gostava. Só Deus sabe se tinha princípios morais. Sua vida era tão cheia de distrações de toda espécie que não lhe sobrava tempo para elaborá-los. Ademais, era feliz com sua vida e não considerava isso necessário. Nesse livro aqui também tem um capítulo chamado Infância. Esse é um dos textos mais famosos do Tolstói. Ele inclusive é lido separadamente, enfim, ele vai começar dizendo o seguinte: feliz tempo da infância, tempo que não volta mais. Como não amar, como não acalentar suas lembranças, lembranças que refrescam e elevam minha alma e são para mim fonte dos doces prazeres. Depois de correr até me cansar, eu costumava me sentar à mesa do chá na minha poltroninha. Já é tarde, já faz tempo que bebi minha xícara de leite com açúcar. Meus olhos se fecham de sono, mas não saio do lugar. Continuo sentado, ouvindo. Como não ficar escutando? Mamãe conversa com alguém e o som de sua voz é tão doce e acolhedor e diz tanto ao meu coração. E ele tem as memórias mais doces da mãe e ele vai então comentar com a gente sobre como ela adoeceu e os meninos, né, da família precisaram se mudar e passar um tempo em outra propriedade da família com o pai. E o autor não vai deixar explícito pra gente qual foi a doença que acometeu a mãe dele, mas ele também vai relatar de um jeito muito bonito como foi a perda dessa mãe. Além dessas memórias familiares, da descrição da perda da mãe, a gente vai ter também alguns relatos sobre os primeiros amores, né, os amores infantis do autor também. Enfim, é tudo muito bacana, tudo escrito de um jeito muito gostoso de acompanhar mesmo. Aqui na página 84 ele vai dizer o seguinte: é estranho, quando eu era criança esforçava-me para ser igual às pessoas grandes, mas desde que me tornei adulto, muitas vezes desejei ser como as crianças. Quem nunca, não é mesmo? E como eu disse pra vocês, a impressão que fica quando a gente termina de ler o primeiro livro do Tolstói é exatamente aquilo que eu já tinha dito pra vocês. O autor já mostra aqui pra gente a que veio, que conforme a gente vai lendo as outras obras do autor, a gente vai percebendo um amadurecimento. Mas a gente já percebe aqui nos seus primeiros escritos que o homem tinha talento mesmo, minha gente. O Infância, então, que eu li, está nessa edição que traz mais 2 livros escritos por ele, também nessa mesma pegada de romance autobiográfico, mais ou menos, né, digamos assim. Mais pra frente eu volto então para comentar com vocês sobre adolescência e também sobre juventude. Aqui na introdução desse livro, a gente fica sabendo que Tolstói tinha vontade de escrever a continuação, né, o Velhice. Mas por algum motivo ele acabou deixando esse projeto pra lá e enfim. Pelo menos a gente tem esses relatos dele até sua juventude, não é mesmo?
Então é isso. O próximo livro que eu pretendo ler para esse desafio é A Convidada, da Simone de Beauvoir. E eu espero voltar em breve, então, para poder conversar com vocês sobre esse livro. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande para todo mundo. Até mais!